Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Pastor Francisco Lucas, Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ministério Cristo Reina, aleluias. E mais uma vez trazendo uma mensagem da parte de Deus. Por que eu digo da parte de Deus, amados? Quando você está, não pensando num assunto, e quando nós temos a mente de Cristo, isso vem na tua mente, inclusive a passagem bíblica que se refere, não há como duvidar que Deus quer falar alguma coisa comigo, em primeiro lugar, mas nós temos que dividir a bênção, o bolo, aleluia, e não ficar para nós. É por isso que eu tenho gravado muitas vezes, aleluia, essas mensagens que vêm de Deus, pode ter certeza. E ao ouvi-la você vai ver que só pode vir de Deus. Amém? Por quê, pastor Francisco? Porque é a palavra de Deus. Amém, amados? E a gente sabe que o Espírito Santo, a sua comunicação, a sua linguagem, é a palavra. Amém, amados? Por quê? Porque ele é o Espírito da verdade, ele veio para nos ensinar, nos convencer, nos revelar essa verdade. Amém? Muito bem, o texto que Deus mostrou e que começou a transbordar na minha mente está no livro de Primeira Epístola de João, Primeira Epístola de João, capítulo 1, e o versículo 9. Amém? Versículo 9. E também o capítulo 2. Aleluias. Amém? Muito bem. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, mais uma vez vem essa preposição se confessarmos. Quer dizer, é a única condição que nós temos. Amém? É nos arrepender, é confessar o nosso pecado e buscar o perdão de Deus. Agora veja só o que está escrito. Aleluias. Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então, veja. Agora, o que nós precisamos e o que Deus quer falar? Que esta é a maneira que Deus nos dá de corrigir aquilo que erramos através do perdão. Amém? E isso realmente é necessário, não tem outro jeito. Mas Deus me falou algo muito importante nisso. Que muitas pessoas tentam se justificar de certos pecados através das suas obras. A gente sabe que por obras ninguém é salvo e que obras não pagam pecado. Aleluias. Até porque Cristo já pagou os nossos pecados. O que Deus quer é o nosso arrependimento, é buscar um conserto e a purificação disso. Quando fala em purificação, significa não voltar mais a cometer. Veja o que está escrito em Provérbios, que aquele que se arrepende, que pede perdão e deixa, este encontrará em Deus misericórdia. Quer dizer, tem que andar em linha com a palavra, não podemos criar nada. Mas enganou-se o coração do homem, diz a palavra de Deus. E ele pode nos seduzir. Ele pode criar estratégias, maneiras, formas
Agora eu pergunto, nós seguimos o nosso coração, nossa consciência, ou a palavra no convencimento do Espírito Santo? Aleluia! Cristo já pagou o preço, basta que nós nos humilhamos e buscamos o perdão de Deus, mas também com a proposta. Aleluia! Vamos ver aqui no capítulo 2, aleluia! Eu quero colocar algo aqui para aqueles que ainda pensam que viver pecando é cristianismo. Veja o que João fala no capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ele vem confirmar o que Cristo falou para muitos e para aquela mulher também. Pegue em adultério, vai e não peques mais. João confirma. Quer dizer, se você cometeu um pecado, vai voltar de novo aquele pecado? Não. Tem que ser um arrependimento, amado, para fechar a porta na cara do diabo. Aleluia. E do pecado acima de tudo. Aleluia. Então tem que vir com uma proposta. Agora veja bem, se todavia alguém pecar, ele mostra que pecado, para o cristão convicto, que nasceu de novo, é um acidente. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. O que faz o advogado? Ele nos defende. Ele defende a causa de alguém. Agora, defende de que maneira? Com argumentos palpáveis, concretos. E esses argumentos, em termos espiritual, é o que acabei de falar. Se confessar nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Aleluia. E veja, para Cristo advogar a nossa causa, tem que haver o quê? Essa palavra, essa posição. Para que ele diga, Pai, eu te garanto que ele se arrependeu, eu te garanto que a proposta dele é não fazer de novo. Amém, amados? Então ele intercede diante do Pai. E por causa disso, Deus nos perdoa. Amém? Então, advogado, você tem o quê? O advogado e o promotor, o defensor e o promotor, e o juiz. Ele vai ouvir, então, argumentos dos dois lados para resolver. Não é? O primeiro promotor, que é o diabo, não pode mais. Só pode acusar você. Tem que fechar essa porta. Amém? Mas diante de Deus, não. Então, só temos o quê? Advogado, intercessor, maravilha? Então, desfrutamos dessa bênção e não brincamos com Deus. Amém? Mas o foco é que Deus diz que muitas pessoas, por causa das obras e das coisas que eles fazem em nome de Jesus, eles, no engano do coração, acham que Deus não vai levar em conta. As obras não pagam o pecado, não pagam a salvação. Para Deus é que nem restolho. Amém? Não vale nada nesse sentido. Amém, amados? Mas em Cristo, é claro que sim, da maneira correta. Amém? Então é uma mentira. E Deus mostra que isso existe muito. Quer dizer, para mim isso é uma coisa muito séria. E eu passo para você por quê? Porque eu não quero que você caia nessa armadilha. É o engano do coração. Aleluia. Então precisamos, amado, fazer isso. Primeira coisa, nos arrepender daquele pecado. Seja para com Deus, ou seja para com o seu semelhante. Aleluia. E restaurar com Deus e com ele também. Se houve os dois lados, se você errou com o teu irmão, precisa ir lá e dizer, olha, eu errei, eu pequei, eu te peço perdão. E também para Deus. Escute, o perdão de Deus te isenta da culpa. E o perdão do teu irmão que você errou, restaura o teu relacionamento. Quando alguém chega para você e diz, fulano, eu errei, eu pisei na bola. Estou arrependido, me perdoa por isso. Eu não quero quebrar a minha comunhão contigo. Isso é legal para quem é cristão. Amém, amados? Aleluia. Quem não é cristão, isso é difícil. Mas para nós, que alegria. Amém? Porque não queremos também romper com ninguém. Nós queremos ter paz com todos. E veja que Paulo declara, do que depender de vocês, tenham paz com todos os homens.
Amém? Tá legal, uma mensagem muito legal. Agora, veja bem, traz sentido para nós que servimos a Deus, o que está em Mateus, onde Jesus faz uma revelação e se ele fala é verdadeiro, isso vai acontecer. Que muitos virão a ele no dia do juízo, dirão, né, Senhor, onde é que eu vou? Qual é o meu lugar? Ele vai dizer, o lugar de vocês não é aqui no céu, é lá. Eles vão ficar, sabe, apavorado com isso, escandalizado com isso, mas como, Senhor? Pois eu fiz isso, eu fiz aquilo, em teu nome, eu curei enfermo em teu nome. E aí é que está o engano do coração. O que Jesus dirá? Eu não os conheço. Quando falo não os conheço, significa que não foram servos de Jesus. Por quê? Porque servo faz aquilo que o Senhor manda, não aquilo que ele quer fazer. E muitas de nós fazemos coisa que não é a vontade de Deus. Não temos uma comunhão correta com Ele, intimidade com Ele. E por causa disso, eu faço o que eu quero. Um erro lamentável. Eu não conheço vocês. Quem são vocês? São meus servos? Acho que não. Nunca os vi. E tem um outro detalhe que ele diz: vocês praticaram iniquidade. Quer dizer, olha o engano do coração aí. Eu fiz tanto. Há um homem muito conhecido, não vou dizer o nome dele, quem sabe, sabe, quem não sabe. Esse homem era um pregador, meu Deus do céu, onde ele pregava 40 mil pessoas, pregou no Brasil, em todo mundo. Realmente, ele é uma bênção, até hoje é. É que nem Davi passou dessa situação, desse problema, adulterou, não é? Agora eu vou dizer o que é, não é? Mas se arrependeu. Tanto que se arrependeu que até hoje, já com 80 e tantos anos, prega a palavra maravilhosamente, você sente unção daquilo que ele prega, as pessoas vibram com a pregação dele, aleluia, e nem Davi, não é? Eu vou dizer o nome então, é Jimmy Swaggart, né? Vou dizer o nome, da Bíblia Davi também. Ele se arrependeu, ele confessou, ele restaurou, e a própria igreja o recebeu de volta. Amém? Isso é perdão. Falamos de perdão? Amém? Então, veja bem, amado, não os conheço, primeira coisa. Segundo lugar, praticaram iniquidade. Quer dizer, entrar naquele erro de que, puxa, mas... Então, qual foi o problema desse homem que pecou? Ele chegou no estádio e ele confessou isso. Dentro tinha 46 mil pessoas, na rua quase 30. Ele olhou para aquilo ali e disse consigo mesmo no coração: como Deus precisa de mim. Deus, ele quer e deseja, mas precisar. Que engano. Ele disse que no mês seguinte ele caiu. Ele caiu. Ele se exaltou. Ele se achou. Aquele que está firme, cuidado, para que não caia. Tudo é uma lição. Amém, amados? Aleluia. Mas veja bem, agora, encerrando esse assunto, eu quero entrar numa coisa muito séria, que também é um engano. Não é? Essa questão de eu perdoar por perdoar. Não é? Eu quero findar com isso. Amém, amados? Não interessa se a pessoa se arrependeu ou não, pediu perdão ou não, está perdoado. E eu continuo uma relação com essa pessoa. Deixa para lá isso. Só que a Bíblia não nos ensina isto. O que ela nos ensina, pastor? É o ensino de Jesus, meu amado. Em primeiro lugar, em Lucas, na pergunta, quantas vezes devemos perdoar? Em primeiro lugar, olha a resposta. Não é só 7. Amém? É sempre. É sempre. Mas veja, não é assim de qualquer jeito, queridos. Porque em Lucas isso se completa. Toda vez que alguém se arrepender e pedir perdão, perdoa. Veja,
Primeira coisa. Está escrito. Sem arrependimento não há perdão. E arrependimento não é qualquer arrependimento. Eu já falei sobre isso. É com uma proposta de verdade, de fechar aquela porta, de vencer aquilo, e Deus quer que você faça isso. O desejo de Deus é que não vivamos pecando, mas tenhamos uma vida santa, equilibrada, firme, e pisando na cabeça do diabo a cada dia, pisando no pecado, e não deixando ele prevalecer em nossa vida. Oh, meu Deus, graças a Deus por essa palavra. Então é toda vez que se arrepender. Só tem uma coisa, o meu coração é um coração completamente arrependido e aberto ao perdão. Amém? Se essa pessoa vier até mim, um coração sincero e arrependido, né, eu vou liberar perdão para ela. Porque esse arrependimento, essa confissão depende da restauração do nosso relacionamento. Mas no meu coração, mágoa, vingança contra ele não tem. Amém, amados? E está pronto para chegar, mas ele precisa fazer isso. Por quê? Porque é a lei de Deus. Se confessarmos, interessa para quem? Se é para Deus, para os irmãos, os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Não se pode mudar a palavra de Deus. E nem tampouco pagar pela salvação ou pelos nossos pecados. Porque Cristo já pagou e o que Deus exige é arrependimento genuíno. Aleluia? Então veja, agora com relação às pessoas, é o próprio Jesus quem diz. Se alguém pecar contra você, você vai lá e exorta essa pessoa. Olha só, você vai lá e exorta ela. Na verdade, está dizendo que se ela não se arrependeu, você precisa ir lá conversar com essa pessoa e dizer, olha, você errou comigo. Você me ofendeu, você foi injusto, você agiu... Veja, mas na verdade tu está sendo um instrumento de Jesus. Porque se aquela pessoa se arrepender, amado, ela é perdoada por você e por Deus. E aquela comunhão é restaurada. Tu não é deixando para lá, como eu ouço muitas vezes. Amém, amados? Se você deixar para lá, o pecado vai continuar naquele coração. Porque Jesus diz, vai lá e exorta. Então há um processo. Há um processo. Eu tenho ouvido tanta coisa por aí, e fico até, porque eu conheço a Bíblia de cabo a rabo. Amém, querido? Pois é. Então, veja bem, há um processo. Mas a pessoa não se arrependeu. Leva duas testemunhas. E assim mesmo, se não se arrependeu, comunique a igreja, o pastor da igreja, o presbitério, né, que essa pessoa cometeu um erro, não se arrependeu e não quer certas coisas. Aleluia. Veja bem. Amém? Nesse caso, em relação à igreja. Amém? E aí o pastor vai conversar com essa pessoa, vai tentar, não é, acertar as coisas. E faz parte da igreja. Aleluia. Mas se essa pessoa assim mesmo se arrepender, que ela esteja excluída do quadro de membros. Está escrito. Para que então ela possa ir chegar a um arrependimento. Amém? E está escrito isso, não é do dizendo não. Quer dizer, não é só deixar para lá, não. Veja, você não está amando aquela pessoa na verdade. Amém, amados? É claro, o que tem que ser feito não é por vingança, mas para restaurar. Nós temos reconciliadores, restauradores. Não somos vingativos aqui. Instrumento da vingança. Amém? E eu lia hoje, não é, com relação às situações fora da igreja, de problemas nessa área, o apóstolo Paulo ali, no livro de Romanos, ele fala a respeito disso. O juiz, o advogado, o promotor, são instrumentos de Deus. Eu tenho dito para algumas pessoas, não, mas então, entra na justiça, não por ódio, não por violência, mas buscando a justiça porque são instrumentos de Deus, e são. Amém? Nós como cristãos devemos, claro, buscar a alternativa primeira,
e não a segunda. Mas, os irmãos, é uma situação meio assim, de repente até eu já exortei, já fiz então, não é? Mas se houver algum prejuízo, valores, dinheiro, né? Então, nada errado eu buscar a justiça, porque se não há mais diálogo, amém? Para que eu possa ser ressarcido. Isso é normal, amém? E a ideia, não, como cristão eu não posso fazer isso. Quem diz que isso? Lê lá no livro, capítulo 14, se não me engano, 15 de Romanos. Ele fala que são ministros de Deus para a justiça. Se a pessoa errou com você, amém, amado? Claro, sem ódio, sem vingança, mas podemos também. Eu nunca fiz isso, mas a Bíblia fala que sim. Amém? E aquele que está errado vai ter que... né? Amém? É claro que aquela pessoa que está no erro, ela não vai gostar muito não. Amém, amados? Aleluia? Mas é uma coisa para cada um, tá certo? Então está aí essa palavra para você. Eu estava sentado na igreja, olhando no vidro, quando a palavra começou a vir. Eu disse, Senhor, eu tenho que gravar isso. Me ajude e me traga de volta isso. Mas está aí. Quantas vezes eu perdoar? Toda vez que alguém se arrepender, eu devo perdoar. Mas aquele irmão que me ofendeu, que não veio pedir perdão, pelo bem dele, faça o que Cristo manda, vai lá e exorta ele. Não se esqueça que a obra não paga a salvação e também não paga pecado. É preciso arrependimento. E o que está em Provérbios é maravilhoso. Aqui se arrepende, né? Confessa e deixa, esse encontrará. Quer dizer, esse é o processo de Deus. Não adianta só pedir perdão, pedir perdão. Não, tem que deixar. Tem que ser um momento de firmeza. Amém, amados? De uma sinceridade profunda. Oh, Deus, não quero fazer mais isso. E vimos a palavra de Jesus para aquela mulher, vai, não peques mais. João diz a mesma coisa. Essas coisas eu escrevi para que não pequeis. Todavia, se acontecer, temos advogado. Não vai gostar? Acho que Deus gosta que alguém peque? Claro que não. O pecado é o pior inimigo do homem. Deus quer que você viva uma vida santa. Então para de dizer que é pecador, pelo amor de Deus. Amém? E diga, eu sou um santo de Deus. E vou viver como um santo de Deus. Eu vou vestir a identidade. Diga tudo aquilo que a Bíblia diz a meu respeito, agora em Cristo. É meu. E vou viver dessa maneira. Deus te abençoe. Fique na paz. Em nome de Jesus. Pastor Francisco Lucas. Telefone para contato se você precisar. Quem sabe me convidar para uma pregação. Tenho louvores também. Amém, amados? Eu tenho que dizer porque ninguém me convida. Eis-me aqui. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz. Até lá.